Shalom, shalom, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Eu quero desde já te pedir para que, se você não é inscrito, se inscrever no canal, também ativar o sininho para as notificações, para que sempre que a gente postar vídeo, o YouTube venha te avisar que a gente postou um vídeo e você venha ser notificado, tá bom? Para você que é novo no canal e não me conhece, o meu nome é Apóstolo Josenildo e eu sirvo a Deus na Igreja Apostólica Fogo na Terra. É um prazer, uma honra poder te servir. E hoje eu trago um assunto muito poderoso e muito tremendo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os 9 dons do Espírito Santo de Deus, que se encontra, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4, e eu quero que você me acompanhe, tá bom? Porque eu tenho algo de Deus muito poderoso para estar passando para você através desse vídeo, um ensinamento profundo que vai enriquecer o teu ministério, vai destravar a tua mente, você que quer ser usado nos dons espirituais e muitas das vezes não sabe como fazer, você precisa de alguém sempre para destravar você precisa de alguém para te ensinar, porque a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você é destravado. E tem muita gente que tem dúvida sobre os dons espirituais, Quantos são eles? Os 9 dons é a base. Na verdade, os 9 dons espirituais, eles são a base, porque dentro da Bíblia tem muito mais de 9 dons. Então, os 9 dons, vamos dizer que é o alicerce, é a base para outros dons. Mas tem muita gente que tem dúvida, só reforçando o que eu já falei, tem muita gente que tem dúvida, muitos irmãos que têm dúvida sobre os dons espirituais. E nós sabemos que dentro das igrejas hoje é difícil alguém trazer um estudo mais profundo falando sobre os dons espirituais ou os 9 dons do Espírito. Eu quero que você leia a palavra de Deus agora comigo, porque eu vou te levar agora em águas profundas para a glória e para a honra do nome do Senhor. Se der, abra a tua Bíblia aí, se não der, apenas escute, fica ouvindo, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Então vamos lá, ler 1 Coríntios, amém? Primeiro livro de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4, que diz assim: e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade. A diversidade quer dizer que não há só um, há muitos dons, Versículo 4. Verso 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministério. Então não há só um ministério, há diversidade também de ministério. Há diversidade de dons, mais de um dons, e também há diversidade de ministério. O que é ministério? O ministério é aquilo que está escrito na palavra do Senhor, na carta aos Efésios, que diz que há o ministério apostólico, ao ministério profético, ao ministério evangelístico, tá bom? Ao ministério pastoral e ao ministério de mestre, tá? Pastor, profeta, evangelista, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então há diversidade de ministérios, tá bom? Verso 5. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diversidade de operação. Então há várias maneiras de Deus usar aquele dom. Também há diversidade de operação, mas é o único Deus que usa tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Primeiro dom, a palavra da sabedoria. Nós vamos fazer aqui uma série, Esse é o primeiro vídeo. Nós vamos fazer uma série falando sobre os dons espirituais, ou sobre os 9 dons do Espírito. Cada um, nós vamos fazer um vídeo específico para estar falando especificamente desse dom. Primeiro dom, palavra de sabedoria. Segundo dom, palavra de conhecimento. O que é palavra de sabedoria? Nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso. E também o que é palavra de conhecimento. Verso 9. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. A Bíblia diz que a fé também é um dom. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons
de cura. E aqui é onde eu quero falar. Os dons de cura não é um dom de cura, é os dons de cura, está no plural. Ou seja, há mais de um dom de cura. Por que há mais de um dom de cura? Porque não existe só uma enfermidade. Existe câncer, existe AIDS, existe tantas outras enfermidades, então não poderia ser só um dom para uma única doença. Então é os dons de cura, e é sobre isso que eu quero falar. Vou reforçar mais uma vez, é sobre os dons de cura que eu quero falar. É dado a cada um para que for útil, e os dons de cura Deus te entregou, Deus me entregou, para que nós venhamos curar aqueles que estão enfermos. Mas o que nós vemos mais no dia de hoje é pessoas, aleluia, que diz que tem uma fé, que entra muitas das vezes dentro da igreja, sai da igreja, mas elas continuam enfermas, elas continuam doentes, né? Então a Bíblia vai dizer que há diversidade de ministério, também há diversidade de dons, e também os dons de cura. Eu quero falar para vocês sobre mais de 9 maneiras como operar os dons de cura. Mais de 9 maneiras como operar os dons de cura. A primeira maneira que eu quero te dizer aqui, para você que quer ser usado nos dons de cura, a primeira maneira é que a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, que diz assim: Jesus é quem está declarando, é Jesus que está falando. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem for salvo e for batizado, quem crê e for salvo, será batizado. E quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, dano algum lhe causará. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A primeira palavra, ou a primeira maneira de exercer os dons de cura é impor nas mãos sobre os enfermos. Vou repetir, a primeira maneira de operar os dons de cura é impor nas mãos, ou seja, tem várias maneiras de operar, de operação dos dons de cura. Então, uma das maneiras é impor nas mãos. Muitas das vezes vinham leprosos até Jesus, e Jesus impunha as mãos sobre eles e dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Então, tem que pôr as mãos e liberar a cura sobre essa pessoa. Jesus declarou que não é somente o apóstolo, não é somente bispo, não é somente pastor, não é somente profeta, não é somente evangelista, é todos que crê no nome do Senhor. Quem é que cura, apóstolo Josenildo? É Deus. Quem cura é você, no nome de Jesus. Tem muitos que não têm a unção, tem muitos que não têm o dom, tem muitos que não crê. Então ele faz uma oração mais ou menos assim: se Deus quiser curar, ele cure. Se ele não quiser curar, ele não cura. Já pediu a oração para esse tipo de gente, né? Que ele faz uma oração para você e ele entrega tudo a responsabilidade para Deus, mas não é. Deus falou assim: ide, é vocês que têm que ir, pregar o evangelho. Expulsar os demônios, colocar as mãos sobre os enfermos, e em meu nome eles são curados. Então é você que faz no nome de Cristo, é você que faz em nome de Jesus e eles são curados. Então a primeira maneira de usar ou ser usado no dom de cura, que eu quero falar a forma aleluia, com imposição de mãos. A primeira maneira é com imposição de mão. Marcos capítulo 16, a partir do verso 5. A segunda forma de operar os dons de cura é através da palavra declarada. Através da palavra declarada. Lembra um certo centurião, em Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, a Bíblia diz que um certo centurião vai também até Jesus, manda os seus amigos. Quando Jesus está chegando, eles têm um encontro, e ele diz: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre dentro
debaixo do meu telhado, mas declara pelo menos uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sou homem também de autoridade e tenho muitos servos debaixo da minha autoridade, e eu digo a esse vai e ele vai, e eu digo a esse e vem e ele vem. Declara somente uma palavra e o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus libera uma palavra e na mesma hora, no mesmo momento, o servo é curado. Por quê? Essa também é uma forma de curar os enfermos através de palavra declarada. A primeira maneira de curar é impor-nos as mãos. A segunda maneira de curar é com palavras declaradas, porque a palavra de Deus é mais rápida do que, aleluia, a velocidade da luz. A palavra de Deus é mais rápida do que a palavra do homem. A palavra de Deus é mais rápida do que a palavra do homem. A palavra de Deus é mais rápida do que a velocidade da luz. Na mesma hora que Jesus liberou a palavra, aquele homem, o servo do centurião, foi curado. Na mesma maneira, lembra quando Jesus também encontra 10 leprosos e Jesus diz: ide e se apresentai ao sacerdote, porque vocês estão curados. Conforme eles estão indo no caminho, a Bíblia diz que eles são curados, porque Jesus declara uma palavra e eles foram curado. Lembra do cego por nome Batimeu, onde ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, mandou chamar ele. Quando ele chegou até Jesus, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Então Jesus disse: veja. E ele foi curado. Uma palavra declarada, ou seja, a segunda maneira de operar os dons de cura é através da palavra declarada. Eu quero declarar através desse vídeo que você, neste momento, além de ser e vai ser usado por Deus, também quero declarar cura, quero declarar saúde espiritual, quero declarar saúde mental, quero declarar saúde física em todas as áreas da tua vida. Então a primeira maneira, imposição de mãos. A segunda maneira, através de palavra declarada. Aleluia. A terceira maneira, forma de cura, atos de fé ou atos proféticos. Atos de fé ou atos proféticos. Lembra que quando a Bíblia vai dizer em João capítulo 5, tinha um tanque chamado Betesda, aonde jazia muitos paralíticos, muitos enfermos, que em certo tempo um anjo descia, tocava nas águas, e aquele que primeiro entrava naquelas águas era curado de qualquer enfermidade. Primeiro que entrava nas águas era curado de qualquer enfermidade. Terceira forma de operar nos dons de cura é usando a água ou atos proféticos. Oh meu Deus, é forte demais. É usando a água. O meu ministério é marcado porque muitas das vezes eu uso a água como ato profético para poder liberar cura, para poder trazer sinais, para poder também ativar a fé das pessoas. Muitas das vezes nós oramos lá no nosso ministério, na Igreja Apostólica Fogo na Terra, a qual, pela misericórdia de Deus, eu sou presidente. Nós já oramos, através da água. A água muda de cor, aleluia, a água muda de gosto. Muitas das vezes a água é transformada em água de coco, o gosto da água. A água é transformada em azeite, a água é transformada em dipirona, a água é transformada em doce. Nós temos alguns vídeos aí, também na página da igreja e também aqui no canal Amantes da Unção, onde nós oramos e a água é transformada, porque é um grande ponto de contato, é um ato profético. O anjo descia, tocava nas águas, e aquele primeiro que entrava era curado de qualquer enfermidade. Então a terceira forma é, aleluia, usar a água. A água aparece lá em Gênesis,
no início da Bíblia, mas também aparece em Apocalipse, no final da Bíblia. Então a água é um grande ponto de contato entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, terceira forma de operação de cura é através da água. Lembra de Naamã? Naamã, aleluia, ouviu falar que em Israel havia um profeta, e Naamã vai até o palácio. Depois ele fica sabendo que o profeta tinha mandado ele vir até ele, e quando ele chega até o profeta, que, aleluia, pensou que o profeta ia sair, dar uma grande declaração, um grande show, o profeta manda alguém dizer para Naamã: vai até o Rio Jordão e toma 7 mergulhos, toma um banho, faz um ato profético dessas águas, 7 mergulhos, e a tua pele ficará como a pele de uma criança. Naamã se indigna, Naamã fica indignado. Você conhece bem a história, fala de Farpa e de Abana, que eram rios lá em Damasco, rios transparente, de águas cristalina, mas ele decide obedecer à voz do profeta, a qual, aleluia, tinha usado para lhe dar uma direção. Aquela água tinha poder. A água de Israel, do Rio Jordão, era mais poderosa do que as águas de Farpa e de Abana, dos dois rios, de água cristalina lá em Damasco, a qual Naamã vai narrar, Naamã vai dizer não. Quando eu estava, estudando sobre os dons de cura, sobre pontos de contato, que outra hora eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre os pontos de contato, a qual pode trazer bênção ou pode trazer maldição. A água é um grande ponto de contato, aonde pode trazer cura. Apóstolo, eu não creio. Não, eu não creio. Não, se você não crê, tudo bem. Apóstolo, eu só creio em posição de mão. Glória a Deus. Apóstolo, eu creio o ponto de contato sobre atos proféticos. Tem muitos atos proféticos dentro da Bíblia. E um é esse que eu estou te falando, a cura através da água. Então Naamã vai mergulhar. E eu me perguntei, aquele rio, porque o anjo descia no tanque de Betesda, ungia a água, e aí até então aquele que primeiro entrava era curado, porque tinha um toque do céu, tinha um toque de poder de Deus. Foi por uma palavra declarada, sim, mas também aquelas águas tinham sido ungidas, porque, aleluia, porque a Bíblia vai dizer que quando no livro de Josué, olha, isso é muito forte, no livro de Josué, quando, aleluia, Deus falou para Josué: Josué, atravessa o Jordão, põe o sacerdote na frente com a arca da aliança, e quando eles tocar, quando eles molhar o pé, o rio vai se abrir, o rio vai parar de fluir. Naquele tempo, o próprio Deus passa por o meio de Jordão e unge aquelas águas. É por isso que o profeta sabia do segredo, a qual Naamã não sabia. Então o profeta estava declarando uma palavra que através do ato profético, do toque daquela água, Naamã seria curado daquela enfermidade. Amém? Então a terceira maneira é através do ato profético ou ato de fé, usando um ponto de contato que é a água. Lembra? Eu poderia dar aqui muitos exemplos, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Lembra quando o profeta Eliseu recebe a porção dobrada de unção, que ele atravessa o Rio Jordão, os filhos de profeta falam para ele: olha, aqui em Jericó a terra é boa, aqui em Jericó é um lugar bom de habitar, só que tem um porém, a terra é estéril. A terra é estéril. Então Eliseu vai dizer assim: olha, me dá um prato novo e traz sal e me leva na fonte das águas. E a Bíblia diz que ali ele, usando sal, o prato novo, ele faz um ato profético que cura aquela terra, que outra hora ele é estéril, aquela terra agora passa a germinar, a produzir, porque ele quebra, aleluia, a esterilidade, ele cura a terra através de um ato profético. Então a terceira forma, aleluia, de usar os dons de cura é através do ponto de contato ou da água. A quarta forma é, aleluia, usando anjos de Deus. A quarta forma é usando os anjos de Deus.
através dos anjos, porque tem um anjo da cura, tem um anjo da operação, um anjo que trabalha juntamente com aquele que carrega uma grande unção, aleluia, aquele que carrega uma grande unção, ele pode usar também a quarta forma, que é os anjos de Deus. Os anjos, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, verso 14, que os anjos estão a serviço daquele que hão de herdar a salvação. Então, a quarta maneira é usando os anjos. Os anjos operam cura, os anjos operam operações, né? Assim como o médico opera fisicamente, os anjos operam espiritualmente, que acontece no físico. Às vezes os anjos estão sendo ativados para fazer uma operação, né? E ali você vê fisicamente os anjos operando, aleluia. Então a quarta maneira é através dos anjos, amém? A quinta maneira, através do azeite, está em Tiago capítulo 5, verso 14 ao 15, onde diz assim: tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja, né? Faz a oração da fé, ungindo o enfermo, aleluia, ele será salvo e será curado, seus pecados serão perdoados e ele será curado. Então a quinta forma, né, de operar cura é através do azeite. Então através do azeite há também uma ativação de cura, amém? Outra forma, aleluia, outra forma de operar é, aleluia, a sexta forma é através também a sombra de Pedro. Através da sombra de Pedro havia cura, lembra disso? Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 5, verso 15, a Bíblia diz que muitos eram levados às ruas, para que pelo menos a sombra de Pedro, ao passar, eles fossem curados, e a Bíblia diz que eles eram curados através da sombra. Apóstolo, eu creio somente através do azeite, né? Eu creio somente através do ato profético da água, do ponto de contato. Eu creio através da imposição de mão, da palavra declarada. Deus vai usar de várias formas para trazer cura. Deus não vai operar segundo a sua vontade, né? Porque tem muitos que dizem: esse negócio de operação é através de água, a água não cura, a água não isso. Como não cura? Se não curasse, Naamã não tinha sido curado. Se não curasse, o pessoal, aqueles enfermos que estavam no tanque de Betesda, e eu não vou editar esse vídeo não, da maneira que eu falar aqui vai ficar, porque eu não gosto de nada maquiado, sabe? Eu gosto de ser natural. Então, da maneira que eu estiver ensinando aqui, é da maneira que vai ficar, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai te iluminar para a glória de Deus. Então, você não crê, mas Deus está dentro da Bíblia, e a Bíblia é minha base de fé. Então, através da sombra de Pedro, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 15, aleluia, os enfermos eram levados à rua, aleluia, era levado à rua, os endemoniados eram libertos através da sombra de Pedro. Outra forma de ser curado, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 2, que Paulo, quando não podia ir a um certo lugar, o que ele fazia? Ele ungia as toalhinhas e os lenços. Tem muita gente que critica a toalha ungida, tem muita gente que critica o lenço ungido. Então rasga essa página aí, Atos dos Apóstolos capítulo 19, verso 12, porque os lenços e os aventais de Paulo curavam, ele liberava unção lá e dizia: pode levar, quando você colocar lá no endemoniado, o demônio vai ter que sair. Leva a toalha ungida, quando você colocar lá na enfermidade, a enfermidade vai ter que bater em retirada. Rasga essa página daí da Bíblia, porque os aventais e os lenços curavam. Sabe o que você é muitas das vezes? Um criticador. Você só sabe criticar, mas você ainda não viveu realmente o poder, o encontro com Deus. Você ainda não viveu, você ainda não provou do poder do Senhor. Eu já fiz
tantos atos proféticos de todas as maneiras, e Deus tem curado, Deus tem batizado com o Espírito Santo, Deus tem feito algo tremendo e poderoso. O Senhor tem ativado fé de muitas pessoas. Na escola a qual nós fazemos de 15 dias, na escola profética Amantes da Unção, assim como é o nome desse canal, aleluia, o Senhor tem liberado pó de ouro, o Senhor tem liberado pó de prata, aleluia, o Senhor tem transformado águas cor do azeite, e o Senhor tem liberado penas, o Senhor tem liberado pedras do céu. Então é a manifestação do Senhor. Então o Senhor, há diversidade de dons, há diversidade de manifestação do Senhor, há diversidade de dons e há diversidade de ministério, e há dons de cura, há várias maneiras de operar cura. E outra delas é o que eu acabei de falar aqui, outra forma de operar cura através dos lenços e dos aventais, para a glória de Deus. Lembra quando aquela mulher de um fluxo de sangue, que vivia já há 12 anos com aquela enfermidade, tinha gastado tudo nos médicos, e ela ouviu falar que tinha um profeta de Nazaré, Jesus, estava curando leprosos, estava ressuscitando os mortos. Quando ela escuta, ela diz: eu vou até ele, e eu não preciso que ele imponha as mãos, eu não preciso que ele ore na água, eu não preciso que ele declare uma palavra, eu não preciso que a sombra dele passe sobre mim, eu só preciso tocar nas orlas das suas vestes e eu serei curada. E a Bíblia diz que ela foi, e quando ela tocou nas orla, ou na orla, no manto de oração de Cristo, no talite de Cristo, a Bíblia diz que dele saiu virtude, de tal maneira que ele vai perguntar: quem é que me tocou? Pedro vai dizer: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te espreme, a multidão te oprime aqui, e o Senhor está perguntando: quem me tocou? Ele vai dizer: não, peraí, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, das vestes dele tinha poder. Então só da mulher tocar, ela ativou, aleluia, a sua cura, ela puxou para si a sua cura, a fé dela alcançou a cura. Então é uma maneira de curar também, é usando lenço e aventais. Se você não crê, mas está escrito em nome de Jesus, amém? Outra maneira de curar é expulsando os demônios. Esta maneira é uma maneira que Deus me usa muito pela misericórdia de Deus, mas ele dá dons a quem pede, né? A Bíblia diz que pedias os melhores dons, e hoje nós estamos falando sobre o dom, ou os dons de cura, ou as 9 maneiras, de muito mais 9 maneiras que eu já citei aqui, mais de 9 maneiras de operar os dons de cura. Vamos lá. Outra maneira é expulsando os demônios. Lembra daquele Lucas, peraí, vamos lá, a Bíblia diz que é Marcos capítulo 9, verso 17, que o pai leva o filho, né, lunático, né, epilepsia, até os discípulos de Jesus, e pede para que eles venham se expulsar aquele demônio, e os discípulos não conseguem expulsar os demônios. Jesus está descendo do monte, e o homem se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade, porque eu trouxe o meu filho aqui para os teus discípulos ajudar ele, expulsar o demônio que está nele, e eles não conseguiram. Senhor, me ajuda, porque o demônio uma hora tenta matar ele afogado, e outra hora tenta matar ele queimado, uma hora joga na água e outra hora joga no fogo. Então aquele demônio tentava matar aquele menino de todas as maneiras, desde a sua infância, e o pai vai falar para Jesus: me ajuda com a minha incredulidade. A Bíblia diz que Jesus repreende o demônio, automaticamente aquele demônio sai e leva aquela epilepsia, leva aquela enfermidade, né, daquele menino que outra hora é chamado de lunático. Aquele demônio sai, aquele menino cai como morto. Depois que Jesus liberta aquele menino, ele se coloca de pé, mas já está curado. Lembra em Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, que diz que tinha uma mulher
que há 18 anos vivia encurvada, e que nós sabemos que ali aquela enfermidade era causada pelo diabo, que depois que Jesus põe as mãos sobre ela, expulsa aquele demônio, livra ela daquela enfermidade e ela é curada. Até então o principal da sinagoga vai reclamar, vai retrucar, né, dizendo que 6 dias poderia trabalhar, mas no sábado não. Jesus vai dizer: olha, você soltou o teu boi, o teu jumento da manjedoura, mas não convinha eu soltar essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa, ou seja, enfermidades causadas por causa de demônios. Então demônios, aleluia, são expulsos e automaticamente aquela pessoa é curada. Então esta é uma outra forma, aleluia, de também, para a glória de Deus, operar os dons de cura. Então isso é muito forte, isso é muito poderoso. Eu tenho quase certeza que eu te dei mais de 13 maneiras de operar o dom de cura: através de imposição de mãos, através de palavra declarada, através do azeite, através de pontos de contato ou de atos proféticos, usando a água, usando, aleluia, o labaia, sebe, comandaravaspi, usando a água, usando também o azeite, usando a sombra, usando os lenços e aventais de Paulo, expulsando os demônios e usando também, aleluia, através dos anjos. Então há diversidade de dons e há diversidade de operações desses dons. Então não é o dom de cura, é os dons de cura, ou muitas maneiras de se curar. Neste momento também eu quero orar por você. Para você que assistiu esse vídeo até o final e ficou até o final, eu quero abençoar a tua vida, pedindo para que Deus venha transferir, venha impartir neste momento o dom de cura, aleluia, os dons de cura, para que você venha ser usado nos dons de cura, tá bom? Eu quero te pedir para que você que não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude, já somos uma pequena família, mas eu creio que nós vamos crescer, vamos chegar ao 1000 inscritos, porque eu quero fazer lives aqui proféticas. Então eu vou fazer uma série agora, falando sobre os dons do Espírito Santo, os 9 dons básicos. Depois eu vou trazer outros dons que também estão dentro da Bíblia, escondidinhos, mas o Senhor revela ainda para os seus pequenininhos, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo da série sobre os 9 dons espirituais, tá bom? E depois nós vamos falar o que é dom da palavra, o dom da palavra da ciência, aleluia. Dom de revelação tem dentro da Bíblia? Não. O dom de revelação na verdade, é uma outra palavra que se encaixa no dom de revelação, amém? E nós vamos falar sobre o dom da fé, nós vamos falar sobre os dons de discernir espírito. Para que serve o dom de língua? O dom de língua é simplesmente por falar em línguas, aleluia. O dom de interpretação de línguas, o dom de profecia. Nós vamos falar sobre os 9 dons. Falamos primeiro hoje sobre os dons de cura, ou mais de 9 maneiras de operar os dons de cura. Esse foi o primeiro dom. Então depois vem mais os 8 dons do Espírito que nós vamos falar em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir para que o teu dom, os teus dons venham sobre esta pessoa, sobre este filho, sobre esta filha que acabou de assistir esse vídeo, Pai, que ela venha crescer em graça, em conhecimento, e que ela venha crescer na unção, Pai, e que ela venha ser uma bênção aí neste bairro, que ela venha ser uma bênção aí neste ministério, que ela venha ser, Papai amado, uma potência, Pai, instrumento nas tuas mãos, que o Senhor use essa pessoa para fazer a tua obra, que a unção do Espírito Santo venha sobre esta pessoa e que o Senhor destrave ela para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus, amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, dessa série, Dons Espirituais para a glória de Deus.